Marcos capítulo 11, vamos ler a partir do verso de número 7. Acompanhe na sua Bíblia. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Louvado seja Deus. Vamos orar para que Deus nos dê uma boa palavra. Senhor, nós te agradecemos por estarmos na tua presença santa, clamando a ti agora pela ministração da palavra, que venha ao encontro de nossos corações, que traga o refrigério e a força que precisamos para te adorar, para te glorificar. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos neste lugar, que haja um milagre do Senhor nesta noite, a favor daqueles que carecem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. A cidade de Jerusalém amanheceu no dia de hoje sombria. Estou falando de hoje, 29 de março. Uma chuva fina caindo sobre toda aquela região, especialmente a cidade de Jerusalém. Temperatura baixa, cerca de 16 graus, um pouco frio. E não como todos os anos, mas bem diferente neste ano, exatamente neste dia, a cidade estava deserta. O Monte das Oliveiras, que em outros anos passados, na mesma data, estava vazio, não tinha ninguém. Em outras datas ele fica cheio. Peregrinos do mundo inteiro vão para Jerusalém para dar início à celebração da Páscoa a partir deste domingo, começando com aquela caminhada, a entrada de Jesus em Jerusalém. Então eles procuram repetir o trajeto com galhos, folhas de árvores, palmeiras, e cantam, e dançam, e tocam. Cristãos, pessoas cristãs de vários segmentos no mundo inteiro, vão para Jerusalém. Porém, este ano, esta manhã, a cidade estava deserta, devido à situação de guerra, o perigo de bombardeios. Então estava tudo interditado, o monte estava totalmente vazio, o Monte das Oliveiras. E eu retornei então, ao ver essa situação de Jerusalém no dia de hoje, retornei para a Bíblia e me situei exatamente no ponto em que a Bíblia retrata a última semana de Jesus. Ela começa exatamente neste domingo, para culminar até na sexta-feira que vem, com a semana da Páscoa judaica e a sua morte, sepultamento e depois a ressurreição no próximo domingo. Estas são as datas mais precisas que nós temos do calendário judaico, transportados para os dias de hoje, como literais, como verdadeiramente combinando com o calendário judaico e com o nosso calendário cristão ocidental. Então, esta situação em Jerusalém nos faz voltar para aquela manhã de domingo lá no primeiro século. Era a última semana de Cristo, antes da crucificação. As comemorações da Páscoa já tinham começado em Jerusalém, e Jerusalém já estava abarrotada de peregrinos vindo de toda parte do Império Romano. Naquele domingo, Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, e foi proclamado pela multidão como rei de Israel. A partir daquele momento, as hostilidades contra o Filho de Deus ficaram acirradas
e irreversíveis. Sem dúvida alguma, a partir daquele domingo, que também foi chamado depois por cristãos posteriores, até hoje, de Domingo de Ramos, a partir daquele domingo em que aquela multidão aclama Jesus, há um endurecimento no coração dos líderes judaicos de ódio e de desejo de matar o Senhor Jesus. No livro do Apocalipse, capítulo 19, João teve uma visão e viu Jesus montado em um cavalo branco. E a Bíblia diz que os exércitos do céu o seguiam e que ele era a revelação da palavra de Deus e que ele vinha para reinar, que ele descia do céu. João viu ele descendo do céu para pisar em Jerusalém, para entrar em Jerusalém e estabelecer um reino em Jerusalém. É interessante, na Bíblia tem essas profecias de duplo cumprimento. Jesus é rei, mas veio primeiro como cordeiro. Há um duplo sentido nas profecias quando se refere a Cristo. Olha, ele não é o rei, alguém poderia dizer sim, mas ele é também o cordeiro. E primeiro ele é o cordeiro, para depois ele manifestar-se como rei. No Apocalipse fala dele vindo montado um cavalo branco, pronto para a guerra, para tomar a cidade das mãos do anticristo, para fulminar os exércitos que querem destruir Israel. Mas naquele dia, Jesus estava montado em um jumentinho, um animal que reflete, que traduz a paz. Ele tinha vindo para estabelecer os princípios de um reino eterno, mas ele não vinha naquela ocasião, não veio naquela ocasião para guerrear. Veio para implantar o reino no coração, veio para transformar vidas, veio para trazer a esperança na sua doutrina, na sua palavra e na sua obra. Jesus, então, naquele momento em que ele está entrando em Jerusalém, montado naquele jumentinho, Jesus sabia muito bem o que é que ele tinha que fazer. Jesus sabia muito bem o que as profecias apontavam, diziam a respeito dele, e ele era o cumprimento das profecias. Então ele sabe que aquele momento é muito especial, porque em toda a sua vida terrena, em toda a sua encarnação, aquele seria o primeiro e único momento em toda a sua trajetória terrena em que de fato ele seria proclamado publicamente como rei, embora ele ainda não tomaria o reino. Mas ali, inconscientemente, porque as multidões nem sabiam muito o que estavam fazendo, eles vão gritar e bradar em alta voz, dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, hosana ao rei, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Naquele domingo, Jesus entrou em Jerusalém. Ele de fato entrou para cumprir profecias. A Bíblia diz que ele estava cumprindo Zacarias 9:9. O profeta tinha dito: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Zacarias 9:9. Naquele mesmo dia, depois de entrar ali, haver uma polêmica contra Jesus, porque os líderes judaicos queriam que ele fizesse a multidão calar. Jesus disse: é impossível calar o cumprimento das profecias. É impossível mudar aquilo que Deus já anunciou. Se eles calarem, as pedras começarão a clamar. Então ele permite que as pessoas manifestem ali, jogando ramos pela estrada, roupas, túnicas, forrando o chão batido daquela estradinha grotesca lá de épocas passadas, para que o Senhor, montado no jumentinho, viesse
pisando sobre tudo aquilo, numa demonstração de honra, de exaltação, de consagração daquele que até então para a maioria era apenas um profeta e um pregador, mas agora dando a ele o tributo de um rei. O Senhor recebe tudo aquilo, permite que tudo aconteça, e ao entrar em Jerusalém, provavelmente a partir da hora que ele entra em Jerusalém, a multidão deve ter acompanhado ele até um certo momento, e lentamente começaram a dispersar. Mas o Senhor Jesus entra ali e ele vai e dá uma observada em tudo que está acontecendo dentro de Jerusalém. E como a Bíblia diz que já era tarde, deve ter demorado bastante todo aquele desenrolar, porque pelo relato bíblico, pela comparação dos evangelhos, parece que realmente ele começou cedo aquele dia. Mas era uma caminhada, ele está vindo de Betânia. Quando ele está vindo, na realidade ele está vindo lá de Pérea, da Pérea, onde ele tinha ficado uns 4 meses, depois do Jordão. Ele volta, passa por Jericó, cura o cego de Jericó, salva Zaqueu. Então ele vai para Betânia, onde estavam os seus melhores amigos, Lázaro, Marta e Maria. E depois ele segue para Jerusalém, porém ele tinha que passar pelo Monte das Oliveiras. Do outro lado de Jerusalém, do outro lado do Monte das Oliveiras estava Betânia, 3 quilômetros, então tudo é um percurso. Jesus para pelo caminho, Jesus conversa, Jesus ensina. Então isso vai distendendo o dia. Quando ele manda buscar o jumentinho, talvez já fosse lá perto, sei lá, das meio-dia, 10 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, por aí afora. Essa multidão aparece, ninguém sabe de onde, como Deus atrai este povo. Porque quando ele chega em Betânia e segue rumo ao Monte das Oliveiras, tem uma pequena vila no caminho, um vilarejo, chamado Betfagé. E é lá que Jesus para e disse: olha, entrem em Betfagé e vocês vão encontrar um jumentinho ao lado da mãe, e vocês vão pegar ele, desprender, desatar e trazer para mim. Quando vocês estiverem fazendo isso, se alguém falar qualquer coisa, só diga: o mestre precisa dele. Tudo aconteceu de uma forma muito suave e tudo combinava. Você pensa assim, por quê? Jesus tinha discípulos, vamos dizer assim, secretos, anônimos, que ele já tinha preparado um caminho para o cumprimento de tudo. Jesus tinha preparado tudo, as coisas iam acontecendo. Depois nós vamos ver que durante a semana, lá em Jerusalém, vai ter uma casa que vai hospedar Jesus e os apóstolos de uma forma também espontânea. Era um outro discípulo que servia Jesus sem que o seguisse como os demais discípulos, mas ele cede a casa, o cenáculo, para eles celebrarem a ceia. Então o Senhor Jesus passa ali, segue no animal, entra em Jerusalém e, a essas alturas, ele vai ficar um tempo em Jerusalém e à tarde já estava chegando. Então a Bíblia diz que já era tarde e Jesus resolve voltar para Betânia com os 12. Isto foi o domingo. Jesus passa a noite em Betânia. Na segunda-feira, Jesus sai novamente de Betânia, indo para Jerusalém, só que logo na saída de Betânia ele vê uma figueira, e a Bíblia diz que ele teve fome. Então ele vai procurar fruto na figueira. Uma coisa inédita, né? O Senhor ir procurar fruto, para ir ver se tem fruto. Ele que sabia de todas as coisas, mas ele está dentro da dimensão de homem. Ele respeita aquele momento da sua encarnação e a sua humilhação e a sua obediência ao Pai. Então ele não está exercendo, ele não põe em exercício o atributo da onisciência. Ele vai procurar folhas como qualquer um outro ser humano.
A Bíblia diz que procurar frutos. E aí ele diz que só encontra folhas e não encontra frutos. E a Bíblia diz que ele amaldiçoa aquela figueira. Alguns ficam preocupados porque em épocas tão badalado a questão ecológica, né? Proteção do meio ambiente, Jesus amaldiçoou a figueira. Alguém vai falar alguma coisa contra ele? Ele que criou todas as figueiras do mundo. Ele que colocou todas as sementes para germinarem. Ele é o criador de todos os pés de frutas que existem no mundo. Ele não poderia, ele, o dono de todas as coisas, dizer que esta não vai mais produzir fruto e vai secar? Claro que ele poderia fazer isto, mas na realidade é um fato muito inédito, porque é a única vez dentro da Bíblia que nós vemos Jesus amaldiçoando, porque ele sempre abençoava. Mas por que ele faz isso? Então talvez aí a gente tem que buscar o sentido espiritual. Ele estava lidando com a humanidade, especialmente com a nação de Israel. E toda vez que ele procurava frutos em Israel, ele achava perseguição, ele achava crítica, ele achava ameaças. A Israel não abriu o coração para Jesus. Os líderes judaicos não aceitavam a liderança de Cristo, não aceitavam os seus milagres, sua doutrina, sua pregação. Então me parece que a figueira é apenas uma parábola. Parábola assim no sentido que ele toma aquela figura para dizer: olha, eu estou procurando frutos há muito tempo na nação de Israel. Ela vai acabar secando como essa figueira que está tendo tempo e oportunidade de dar frutos e não quer dar frutos. Então o Senhor está ensinando em tudo que ele faz. Mas aí a Bíblia diz o seguinte: ele amaldiçoa a figueira e segue para Jerusalém. E é exatamente nesse momento que ele entra em Jerusalém e no templo. Jesus sempre entrava em Jerusalém pela porta oriental. Pela porta oriental que hoje está lacrada. Tem um cemitério bem na frente da porta oriental. Porque era a posição, era a direção mais reta, mais curta entre o Monte das Oliveiras e o acesso à Cidade Velha. E Jesus, quando entrava em Jerusalém, ele ia direto para o templo, e era exatamente pela porta oriental, que está hoje fechada, que ao entrar-se por ela já depara-se com o templo. O templo está bem perto. Então Jesus entrou pela porta oriental e foi direto para o templo e fez a purificação do templo. Havia muito comércio, havia muitas coisas estranhas naquele templo. Os homens estavam usando o templo como comércio, como lugares de negociações, e Jesus então expulsa todos os cambiadores, os vendedores de animais, os cambiadores que trocavam moedas ali no templo, expulsa todos, faz uma verdadeira purificação no templo. E a partir daquele momento ele provoca ainda mais a revolta dos líderes religiosos, por causa da autoridade dele. Eles tinham vivido o tempo inteiro e deixado aquela situação ali. E Jesus ali em poucos momentos, ele faz uma limpeza, restabelece a ordem da casa de Deus, pela sua autoridade. Isso fazia admirar uns e outros odiarem a ele, né? E a seguir então Jesus sai de Jerusalém. Marcos relata que já era tarde, Marcos 11, verso 19. Provavelmente, a Bíblia não fala, mas provavelmente Jesus voltou para Betânia. Certamente ele estava hospedado na casa de Lázaro, Marta e Maria. Porque no dia seguinte, quando eles vão sair novamente, eles deparam imediatamente com a figueira. E é exatamente aí que os apóstolos ficam admirados, porque a figueira já havia secado. E aí eles dizem: Senhor, a figueira secou. E Jesus começa um ensino sobre a fé. Ele disse: se vocês tiverdes fé, como um grão de mostarda, do tamanho de uma sementinha de um grão de mostarda. Essa mostarda aqui não é hortaliça, era uma árvore que tinha em Israel, que crescia muito, mas a semente era minúscula.
Então Jesus disse que o importante não é o tamanho que sua fé inicia, mas a qualidade que ela tem. Se ela tiver a qualidade certa, ela vai produzir grandes resultados. Então Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: lança-te daqui no mar, sai daqui, que ele vai deslocar daí. É coisa impossível, mas ele vai. De alguma forma Jesus está falando que nós podemos ter uma fé, que podemos crer em coisas absolutamente que a razão não pode explicar. É por isso que é importante crer. É o sexto sentido que Deus deu ao homem. A fé é um sentido que te põe em contato com o mundo espiritual, com realidades totalmente improváveis, que você, acreditando no poder de Deus, você pode obter a resposta, a solução, a providência. A fé realmente é extraordinária. Quando a gente passa a crer em Deus, coisas grandes começam a acontecer. Então a Bíblia diz o seguinte, que aquele dia, né, que tinha acontecido tudo aquilo, o Senhor vai aproveitar aquele evento para dar um longo ensino sobre fé, sobre perdão, tudo a partir da curiosidade, do espanto dos apóstolos. Aí, terça-feira, Jesus volta a Jerusalém, ensina no templo, e aí nós temos uma longa descrição nos evangelhos do ministério de ensino de Jesus no templo. Jesus vai ensinar por muito tempo, o dia todo. Vai ser questionado pelos fariseus, pelos doutores da lei. Jesus vai ensinar sobre a parábola dos 2 filhos, dos lavradores maus, das bodas do filho do rei e uma porção de outros ensinos. Ao sair do templo, ele segue para o Monte das Oliveiras. E ali no monte, ele estava saindo do templo ainda, quando os apóstolos disseram: Senhor, vede quão magnífico este templo, olha quão grandioso esse templo. Aquele templo que Jesus estava saindo dele tinha sido reestruturado, reformado, revitalizado pelo governador Herodes, pelo rei Herodes. Herodes, querendo agradar os judeus, investiu muito dinheiro, verbas romanas, para reformar o templo. Então o templo estava muito lindo mesmo. O templo estava de chamar a atenção, e os apóstolos então, querendo ali criar um diálogo com Jesus, e Jesus estava muito compenetrado naqueles dias com tudo que ele fazia. Então ele disse: Senhor, vede a estrutura do templo. E o Senhor, ainda na porta do templo, disse: vede, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E os apóstolos estão curiosos, Jesus está caminhando, e eles seguem para o Monte das Oliveiras. Sai de Jerusalém, passa pelo Vale de Cedron, sobe, já está no Monte das Oliveiras, e chegando no Monte das Oliveiras, Jesus assenta ali sobre umas pedras, algum lugar, e os apóstolos disseram: Senhor, dize-nos, quando serão aquelas coisas que o Senhor falou lá no templo? Como é que vai ser o fim do mundo? Como é que serão os últimos acontecimentos para o planeta Terra? Então Jesus profere o sermão importante, o famoso sermão profético. Ele então começa a falar dos últimos dias, das aflições que virão nos últimos tempos, da história de Jerusalém, como vai transcorrer a história de Jerusalém, do povo judeu. Tudo que está acontecendo hoje tem alguma coisa já mencionada por Jesus no sermão profético. E então o Senhor chega a quarta-feira. Depois disso chega a quarta-feira. E na quarta-feira os líderes religiosos decidem um plano para matar Jesus. Eles estão já sem mais, não conseguem se conter mais de tanto ódio. Jerusalém está cheia. Os peregrinos estão só lotando Jerusalém. Segundo a história, dizem que chegavam a ter cerca de 1 milhão de pessoas em Jerusalém nesta época. Como eu disse para vocês, é de espanto que hoje, em pleno domingo, do início da semana da Páscoa, que é a maior celebração judaica, Jerusalém estava totalmente deserta. Isso é um sintoma. Jesus chegou a falar da cidade de Jerusalém deserta, né? Claro que ele estava falando da sua destruição, mas é um péssimo sinal saber que Jerusalém fique deserta, porque a ordem do dia é que Jerusalém sempre seria um lugar movimentado. Hoje ela estava totalmente deserta.
exatamente no primeiro dia da semana da Páscoa. Vamos para frente. Quarta-feira, os líderes decidem o plano de como pegar e prender Jesus para matá-lo. Nesse período, quarta-feira, Jesus avisou seus discípulos que dentro de 2 dias ele seria entregue para ser crucificado. Mateus registrou, Jesus disse: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultavam-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mateus 26, versos de 2 a 4. Nesse momento, nesse tempo então, Jesus está chegando novamente ali em Betânia. E a Bíblia então registra que ali, na quarta-feira, ele foi ungido na casa de Simão. Agora ele está na casa de um homem que ele tinha curado de lepra. Eles estão dando ali talvez um almoço, um jantar, provavelmente um almoço para Jesus e os apóstolos. E Maria entra com um vaso de alabastro, quebra o vaso e derrama todo aquele perfume sobre Jesus, despejando sobre a sua cabeça. Há uma comoção, até os próprios apóstolos murmuram e dizem: para que isso? Desperdício. Aquele precioso unguento, aquele perfume, era perfume de príncipes. Uma pessoa que tinha um vaso daquele de perfume, usaria ele a vida inteira, passaria para os filhos. E a mulher gasta ele em 1 minuto, derramando sobre Jesus. Eles disseram: poderia vender, dar aos pobres. Jesus disse: não molestem a mulher. Ela fez uma boa obra, ela está ungindo o meu corpo para a sepultura. Eles não compreendiam que Jesus ia morrer naquela semana. Eles não conseguiam captar. Jesus falava, mas eles não conseguiam ouvir. Eles distorciam, eles preferiam não dar atenção ao assunto. Jesus sempre dizia: o Filho do Homem será entregue, açoitarão, escarnecerão e o matarão. Só que ele sempre falava: porém, eu ressuscitarei. A essas alturas eles já tinham dispersado a atenção e não ouviam o que Jesus estava dizendo. Então Jesus é ungido ali. E exatamente na quarta-feira, Judas Iscariotes, que vinha seguindo Jesus só de forma totalmente sem compromisso com Jesus, Judas Iscariotes, fizemos um estudo detalhado, vamos ver que ele não cria em Jesus como Salvador. Ele cria que Jesus era um líder político que ia fazer uma revolução política, que ia libertar Israel do domínio romano, que ia restabelecer o governo e que Judas esperava um dia fazer parte desse governo, apenas em busca de uma posição de destaque, de prestígio. Como Jesus demorava a articular, segundo a mente de Judas, como Jesus não articulava um plano de revolta para regimentar o povo, porque Jesus, a essas alturas, já tinha muitos discípulos, milhares de discípulos. Jesus tinha feito muitos milagres. Então havia, só na multiplicação dos pães, havia lá mais de 20 mil pessoas lá no monte, e na outra multiplicação, e no outro milagre. Então Jesus, ele pensava, ele não articula um plano aí de revolta contra Roma, eu vou empurrá-lo para o olho do furacão. Eu vou fazer Jesus tomar essa decisão. E aí ele decide ir lá entregar Jesus para os sacerdotes. À base de uma troca. E 30 moedas de prata. Foi o maior erro da vida dele. Porque ele achava que Jesus, quando fosse para ser preso, Jesus ia sacar da espada e os seus apóstolos, ia começar uma revolução, uma revolta armada. E aí ele disse: aí vai cumprir o que eu espero dele, que é um líder político. Só que quando eles vão para prender Jesus, Jesus não reage. Jesus não briga, Jesus não aceita nem Pedro ficar empunhando a espada, manda ele guardar. Então Judas não tinha mais o que fazer, diz: não tem jeito. Ele não é o que eu esperava. Ele então não crê num Salvador, ele não crê no Messias, ele esperava apenas um líder político
e Jesus não era nada daquilo. Então ele começa a ver que ele tinha feito uma loucura, que ele tinha traído aquele homem que ele não cria como Deus nem como Salvador, mas ele disse: estou fracassado, eu não entrei no grupo errado. Eu esperava que por aqui eu ia ter um prestígio e ter uma posição muito grande em Israel. Então acabou a vida para ele. Ele pôs a esperança toda dele no lugar errado. E é por isso que quando ele compreende que o plano dele fracassou e Jesus não ia brigar com ninguém, ele, ao invés de ir a Cristo, vai nos sacerdotes, joga as moedas dentro do templo e diz: eu não quero esse dinheiro, eu não quero mais nada. E ele parte então para a destruição. Os sacerdotes não dão nem moral para ele mais, porque ele foi só uma peça ali de manipulação e, felizmente, ele se torna o filho da perdição. Bom, chega a quinta-feira. Na quinta-feira, Jesus então manda os apóstolos prepararem a Páscoa. Jesus vai celebrar a Páscoa na quinta-feira antecipadamente. Por quê? Porque na sexta-feira ele vai ser já morto. Então ele não tinha como esperar até o sábado para comemorar a Páscoa no dia oficial. Então ele comemora na quinta, porque sexta ele já seria preso, né? No outro dia. Então eles preparam a Páscoa, ele institui dentro da Páscoa judaica a ceia cristã, a ceia que a igreja celebra hoje, lava os pés dos discípulos, avisa Pedro sobre a sua negação, consola os discípulos que estavam abatidos, ora em favor dos discípulos, segue para o jardim de Getsêmani, é preso e Pedro nega Jesus. Na sexta-feira, de quinta para sexta à noite, ele é preso, levado para a casa de Caifás e é investigado por Caifás e Anás, dois sumos sacerdotes que existiam naquela época. Anás era o sogro, Caifás era o genro, mas eles trabalhavam juntos como se fossem dois sumos sacerdotes. Jesus é julgado naquela madrugada, de quinta para sexta. O julgamento de manhã termina totalmente errado, injusto, acusando Jesus de falsas palavras, de falsas atitudes que inventaram. Jesus é mandado para Pilatos. Pilatos era o governador, também está mais disposto a manipular aquela situação para manter uma boa performance diante dos seus eleitores, daquelas pessoas que ele governava. E aí começa uma manipulação de interesses. E Jesus está silenciosamente permitindo que tudo aquilo vá conduzindo para a cruz. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda levada a um matadouro. Eles queriam que ele manifestasse milagres, queriam que ele reagisse. Pilatos manda ele para Herodes. Herodes quer que ele faça um milagre. Jesus não faz nenhum milagre. Ele devolve para Pilatos. E Pilatos diz: você não vai dizer nada? Você é rei. Jesus disse: sim, eu sou rei. Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam por ele. Então logo o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus estava no coração dos homens. Não era um reino político, era um reino espiritual. Até hoje o reino de Cristo é espiritual. Agora vai chegar o dia em que o reino espiritual será também político. Jesus será rei sobre toda a terra. E então, na manhã da sexta-feira é concluído todo o julgamento injusto e Pilatos declara que Jesus é digno de morte. É merecedor da condenação capital, da sentença capital, morte na cruz para os malfeitores, para os que rebeliam, para os que levantam contra o Império Romano. Morte na cruz. Interessante, né? Olha como é que Deus faz as coisas tão perfeito. Jesus deveria morrer pela mão dos judeus, vamos dizer assim, na lógica. Tinha que ser morto pela mão dos judeus. Mas os judeus eram vassalos do Império Romano e não podiam decretar a pena de morte. Se os judeus pudessem decretar e executar a pena de morte, Jesus seria morto por apedrejamento, porque os judeus matavam por apedrejamento.
Então, quando os judeus mandam Jesus para Pilatos, transferindo a responsabilidade para um governador romano, entra a sentença romana, porque Roma matava os malfeitores e sentenciava eles à morte na cruz. A cruz era um instrumento de condenação e morte, como nos Estados Unidos tem a cadeira elétrica, como em países muçulmanos tem a forca. Lá em Israel, no Império Romano, se matava na cruz. Então, por isso que se cumpre as profecias do Velho Testamento, que diz que ele seria pendurado no madeiro. Não é uma estaca como alguns ilustram por aí, não. Era realmente uma cruz. E este fato é comprovado na história. É comprovado que o instrumento de suplício e de sentença romano era uma cruz. Havia o mastro, que geralmente já ficava no local da crucificação, porque era pesado, era um tronco de árvore lapidado, mas havia aquela madeira transversal, que era muito pesada também. Era como se você... Imagine um dia se você tiver que comprar uma vigota numa madeireira dessa aqui de Trindade e não tem ninguém para carregar ela para você. Você fala, vou ter que levar nas costas. Uma vigota aí de 3 metros de comprimento, na espessura adequada para um telhado reforçado, você passaria muita dificuldade para levar ela a uns 500 metros, colocando nas costas. É muito peso, é pesadíssimo. E aquilo era tudo rústico, então pesava o dobro. Então é aquela trave transversal que eles colocam para Jesus carregar. Aí as gravuras que mostram a cruz montada não combina não, porque montada ninguém carregaria. Nunca, jamais. Então ele carrega a trave transversal, pesadíssima. Tanto que ele cai, ele está cambaleando. Os soldados obrigam ao Cirineu, aquele homem africano de cor negra, que tome a cruz, carregue para ele, ajude. E aquele homem ajuda num percurso grande, carregando, enquanto Jesus está totalmente desfalecido, porque ele já tinha levado chicotadas na casa de Pilatos até o sangue quase todo dele acabar. Ele já estava com a coroa de espinhos e a fronte dele já tinha inchado, a sua rosto, a sua face estava desfigurada. Suas costas, sua túnica estava toda rasgada, ele não tinha túnica, ele estava sem roupa quase, já. E o que tinha nas costas dele era retalhos de carne pendurada, mostrando ossos. Então, o Cirineu, aquele homem de Cirene, cor negra, tem uma mensagem linda. A raça, a cor negra, o povo negro, sempre carregou muito peso. Sempre carregou muito peso. Países sem conta, América do Norte, Estados Unidos, Brasil, explorou covardemente a mão de obra negra por muitos séculos, sem pagar, sem remunerar, sem nada. Então os seres humanos, geralmente, principalmente esses, muitos oriundos da África, e o Cirineu era africano, tem carregado muito peso, muita dor, muito peso, chorado muito, sofrido muito. Ele ajudou Jesus a carregar aquela cruz. Como é que será a glória desses homens no céu, né? Desses que carregaram o progresso da humanidade, ajudaram a estabelecer nações, países, à custa deles, né? Então, concluindo, Jesus é crucificado às 9 horas da manhã da sexta-feira. Ficou das 9 até as 3 da tarde ali pendurado na cruz. Às 3 da tarde, ele voluntariamente disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele se rende e a partir daquele momento há uma convulsão na natureza, o sol escurece. Aliás, o sol escurece ao meio-dia. Desde o meio-dia até as 3 da tarde ficou escuro. Mas às 3 da tarde, quando ele entrega o Espírito, a Bíblia diz que é um terremoto. As pedras racham. Há barulhos, há movimento. A natureza inteira está tremendo. O mundo, o universo está tremendo.
A Bíblia diz que lá no templo, o véu do templo rasga, sozinho, misteriosamente, de alto a baixo, porque quem estava rasgando ele estava lá em cima, era Deus. Aquele véu representava a nossa separação de Deus, mas quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado. A Bíblia diz que ele abre um novo e vivo caminho, para que possamos chegar diante do Pai, para que possamos ter ajuda em tempo oportuno. Agora Ele pode ajudar aqueles que padecem, porque Ele padeceu. Agora Ele pode te ajudar na sua fraqueza, porque Ele foi tentado em tudo que nós somos tentados, mas sem pecado. Morre às 3 horas da tarde, 4 horas, 5 horas, lá pelas 5 horas alguém disse, tem que tirar os corpos da cruz. Não só de Jesus, mas dos malfeitores também que tinham morrido. Tem que tirar, por quê? Porque 6 horas da tarde começa o sábado judaico, é a Páscoa. A Páscoa judaica começa às 6 horas, 18 horas da sexta, e vai até 18 horas do sábado. É assim que os judeus contam a hora. Então tem que tirar os corpos urgente. E aí aparece José de Arimateia e Nicodemos, que eram judeus, que eram fariseus, mas que eram discípulos de Cristo, que temia a Deus, que compreendia que Cristo não era uma pessoa comum qualquer, Ele era o Filho de Deus. E a Bíblia diz que eles vão no governador e diz, dá-nos o corpo dele, a gente vai fazer o sepultamento dele, nós vamos tirá-lo da cruz antes das 18 horas e fazer o sepultamento. E rapidamente eles articulam para preparar já o corpo. A Bíblia diz que eles trazem 40 quilos de resina aromática e uns lençóis para ir enrolando no corpo e passando aquela resina, e aqueles lençóis vai mumificando o corpo de Jesus, com seus braços estirados, só a cabeça que fica de fora, e ele desenvolve o corpo inteirinho naqueles lençóis molhados na resina, mumificados ali como uma cola, algo que vai realmente tornar aquele invólucro firme. E antes das 18 horas, eles carregam o corpo de Jesus e depositam no sepulcro de José de Arimateia. Os apóstolos, os discípulos, as mulheres estão todos olhando de longe, com medo. Com medo por quê? Porque eles iriam perseguir também os discípulos, os líderes. E Jesus é colocado ali. O governador disse, olha, há uma história por aí de que ele pode ressuscitar, a gente não acredita nisso, mas por via de precauções, coloca a pedra maior que tiver aqui na região, na boca do sepulcro, que era uma caverna. E eles encontram uma pedra lapidada, meio arredondada, de mais ou menos 2.000 quilos. E o soldadesca romano ajunta, levanta aquilo com alavancas e vai rolando devagarzinho até chegar na boca da caverna e tampa aquela boca e diz, agora faça uma massa e calafete. E eles calafetam aquela pedra e dizem, agora pegue o anel do governador e sela esta pedra aí para ninguém mover ela, porque quem mover agora vai se tornar vai ser condenado também. Então ninguém chega nem perto. E ainda põe os guardas para vigiar. Estava então tomado todas as precauções para não haver nenhuma fraude, não haver nenhuma história fantástica, nada. A história terminaria ali se Jesus Cristo não fosse o Filho de Deus. Todo aquele sonho, todas aquelas pregações, todas aquelas palavras de Cristo a respeito de um céu, de uma vida eterna, acabaria ali. Mera religião, como todas as demais são. Passa a sexta, passa o sábado, e no domingo, não podendo mais se conter, as mulheres infantilmente, o amor é infantil às vezes, né? O amor às vezes parece infantil, uma coisa infantil. Elas dizem, vamos ao sepulcro ungir o corpo dele. Como? De que maneira? Jamais. Mas elas disseram, vamos levando resinas, perfume, vamos ungir o corpo dele. E elas não teriam nem acesso, os guardas não permitiriam, mas elas vão bem cedo, de madrugada, no domingo de manhã. E aí nós temos o grande e maravilhoso relato da ressurreição, que eu não vou entrar nele agora. Eu vou concluir dizendo, a Bíblia diz que Cristo morreu em nosso lugar. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Cristo é o nosso substituto, morreu em nosso lugar, se tornou o nosso Salvador, perfeito, único e suficiente. Não precisamos acrescentar nada ao plano de Deus, é só acreditar, é só crer, é só receber. Não devemos confiar em coisa alguma, senão unicamente em Jesus Cristo. Pastor, como que é esta salvação de Cristo? Irmão, a salvação de Cristo é o plano, é o projeto em que Deus estruturou e preparou, mais profundo, mas também o mais simples que você pode imaginar. Do lado de Deus, da eternidade, da justiça divina, é incompreensível o fato de Deus realmente ter preparado um plano para apagar todas as nossas condenações. Não tente entender tudo isso, está escrito, quem nele crer não é condenado. Não tente entender, porque você não vai entender, isso está escondido no grande e eterno amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Me explica, pastor, como é que esse processo da redenção, da expiação, não vai dar tempo, eu não vou te explicar nem nessa vida e nem na outra. Mas saiba de uma coisa, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. A salvação de Cristo é tão simples quanto aceitar um convite. Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A salvação de Jesus é tão simples quanto beber um copo de água, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. A salvação de Cristo é tão simples como comer o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. A salvação é tão simples como abrir uma porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A salvação de Cristo é tão simples quanto receber um presente. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E para finalizar mesmo, a salvação de Cristo é tão simples como um olhar. É tão simples como um olhar. Ninguém faz esforço para olhar, para ver. É tão natural abrir os olhos e começar a ver. Deus disse, olhai para mim e sereis salvos. Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Vamos ficar de pé. Pelo que nós percebemos, me parece que todos são crentes cristãos. Mas pode ser que alguém esteja aqui ainda sem ter a certeza de que já fez a sua decisão. Então cabe a mim o dever e a responsabilidade de dizer para você, a oportunidade está aberta. Alguém nessa noite que ainda não decidiu, que ainda não fez a sua profissão de fé. Tem alguém aqui hoje que gostaria de abrir o coração para neste primeiro dia da semana, o domingo chamados de forma religiosa como domingo de Ramos, o domingo em que ele entrou em Jerusalém. Você quer abrir o coração para ele entrar também na sua vida? Tem alguém que precisa disso hoje? Há um sinal com a sua mão, nós vamos orar. Não podemos deixar de aproveitar esse momento, esse clima agora dessa semana, para que todos possam receber Jesus. Aqui a irmã aceitando Jesus, que bênção. Mais alguém hoje para Jesus? A Bíblia diz, olhai para mim. É tão simples olhar, é tão simples voltar-se para Deus. Todos demais já fizeram isto? Então amém, se fizeram, Deus abençoe. Vamos orar por ela. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, em nome de Jesus, cobre ela agora com a destra da Tua misericórdia. Põe a destra do Teu poder sobre esta vida, Senhor, Tua filha. O Senhor possa dar a ela, Senhor, a vitória sobre todos os cativeiros, todas as anormalidades, todas as
perturbações, todas as fraquezas, sai agora em nome de Jesus. Que haja o mover de Deus a favor da saúde, da paz, da salvação, do milagre, da libertação de Deus para esta vida. Nós oramos em nome de Jesus, repreendendo toda força contrária, tudo que amarra, tudo que oprime, vai saindo agora em nome de Jesus, vai ministrando vida, força e vitória pelo sangue de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus. Que ela seja abraçada, acolhida, tenha o conforto agora da presença de Deus, que nunca mais seja a mesma pessoa, que a partir deste momento o Senhor entre nessa história, mude essa história, transforme esta história numa verdadeira, Senhor, vida de glória e de louvor ao teu nome. Oramos a ti por todos os irmãos, por toda a igreja, por todos os teus filhos. Guarda em teu amor, protege em tua bênção. Ó Deus, abençoe nossos filhos, nossos netos, nossas famílias. Guarda em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis sentar um minuto. Deus abençoe e ricamente.